Como se parece o inferno? O conceito do inferno, conforme descrito na Bíblia, tem intrigado, debatido e inspirado reflexões ao longo das gerações. Fundamentalmente, o inferno é visto como um local ou estado de punição após a morte. O que a Bíblia nos diz sobre sua aparência? Primeiramente, é associado ao fogo e ao sofrimento. A Bíblia frequentemente o descreve como ardente. Apocalipse 20:10 afirma: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já haviam sido lançados. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre." É verdade que uma punição eterna aguarda aqueles que estão perdidos? A resposta é afirmativa. As palavras utilizadas não deixam margem para dúvidas. A língua grega não poderia ser mais enfática ao mencionar tanto o dia quanto a noite na expressão "para todo o sempre", indicando literalmente eternidade. Jesus afirmou que o fogo nunca se extinguirá. Marcos 9:43 na Bíblia Amplificada. Se algo em sua vida leva você a pecar, é melhor se livrar disso, mesmo que seja tão vital quanto uma mão, do que enfrentar o inferno, um fogo inextinguível. Você sabia que a palavra inferno tem origens na antiga tradução grega do termo hebraico para o Vale de Inom? Esse local, localizado fora das muralhas de Jerusalém, foi contaminado pelo culto a Moloque e pelos sacrifícios humanos, resultando em seu uso como um local onde lixo e resíduos eram queimados. As chamas ardentes e os vermes que se contorciam ali se tornaram uma representação vívida e impactante do destino dos condenados. Esse local é também referido como o Lago de Fogo, no livro do Apocalipse, capítulo 20, do 13 ao 15, na Bíblia Amplificada. Nessa passagem, a morte e o Hades, o domínio dos mortos, são lançados no Lago de Fogo. Isso é conhecido como a Segunda Morte, o Lago de Fogo. E aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida são lançados nesse Lago de Fogo. A mensagem de Jesus era evidente. Sabendo o quão terrível é o inferno, qualquer sacrifício é justificado para evitá-lo. Portanto, não devemos considerar o reino de Deus apenas em termos de recompensa. Também devemos pensar em termos de sacrifício. Além disso, o inferno é retratado como um lugar de escuridão total. Em Mateus do 8 ao 12, menciona que alguns serão lançados do lado de fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar num local tão escuro que nada é visível, apenas ouvindo sons de tristeza e desespero. O uso dos artigos definidos com choro e ranger de dentes enfatiza a natureza terrível da cena. O choro e o ranger de dentes ocorrem quando você aperta os dentes com força, indicando uma dor excruciante. Certamente, no inferno, há ranger incessante de dentes. É importante notar que Jesus não hesitou em discutir o inferno. De fato, ele o mencionou com mais frequência do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Existem ministérios que evitam falar sobre o inferno em seus sermões. No entanto, aqueles que fazem isso serão privados do conforto divino e lançados na escuridão. Essa escuridão resulta da exclusão do céu, a terra da luz, deixando-os sem esperança. Aqueles que estavam sem esperança estão nas trevas mais profundas. No entanto, o pior é ainda por vir. Haverá choro e ranger de dentes. A miséria dos condenados é descrita como uma tristeza profunda, lágrimas derramadas sem propósito e angústia eterna. Isso representa o sofrimento que os condenados enfrentarão devido à ira divina. Eles rangerão os dentes, olhando com inveja para a felicidade dos outros e refletindo com terror sobre o que poderia ter sido, mas agora é apenas um passado distante. Em terceiro lugar, surge o sentimento doloroso da solidão. Uma das angústias mais intensas no inferno é a sensação de total isolamento, estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus. Em Tessalonicenses do 1 ao 9 afirma: "Estes enfrentarão a pena da destruição eterna, afastados da presença do Senhor e da glória de seu poder." É impossível conceber um Deus que não castiga o pecado. A ideia de que um Deus amoroso não pode punir o pecado ignora o fato de que Deus também é santo e deve agir conforme a justiça e retidão no mundo. A punição mencionada aqui é definida como destruição eterna, com a palavra ionos, aparecendo 70 vezes no Novo Testamento. Vale notar que destruição nunca significa aniquilação. Ela se refere a uma perda de bem-estar ou a destruição do propósito de vida de alguém. Em Lucas, do 5 ao 37, as vasilhas de vinho às quais Jesus se referiu foram destruídas, indicando que não eram mais úteis. Elas ainda existiam, mas não podiam ser usadas novamente. No entanto,
A presença do fogo não é a única característica do inferno. Como vimos no exemplo dos 3 jovens hebreus que permaneceram incólumes no fogo, Daniel 3. O inferno é um lugar onde os seres humanos são separados de Deus e de tudo o que é bom e abençoado em sua presença. O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, é resumido pela frase longe da presença do Senhor. Não há mais a ser dito sobre os horrores do inferno, exceto pelo fato de que Deus e cada aspecto de seu caráter estarão ausentes, exceto um: sua justiça incansável e santa. Não é vingança da parte de Deus. Compreendemos isso ao entender o significado da palavra no antigo idioma grego. O termo traduzido como vingança não carrega conotações de ser malicioso. É uma palavra composta derivada da mesma raiz que a palavra traduzida como justiça, transmitindo a ideia de uma administração constante de justiça que não vacila. Quando encontramos a expressão destruição eterna, não devemos ignorar a ideia de que o tormento é eterno, assim como as bênçãos do céu são eternas. Também a penalidade do inferno é eterna. A questão de o inferno ser literal ou simbólico é frequentemente levantada. Alguns pensam que essas descrições podem ser simbólicas, metáforas destinadas a nos ajudar a compreender a extensão do horror. Seja o fogo, a escuridão ou qualquer símbolo, a verdade fundamental é que o inferno é um lugar terrível. No Antigo Testamento, a palavra hebraica frequentemente traduzida como inferno é Sheol, que se refere ao reino dos mortos, um lugar de escuridão para onde os ímpios são levados após a morte. Pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol, quem te louvará? Salmo do 6 ao 5. No Novo Testamento, a palavra grega Gehenna é comumente usada para descrever o inferno, evocando imagens de um vale fora de Jerusalém associado a rituais pagãos e considerado amaldiçoado. Aqui, assume uma forma mais detalhada como um local de tormento eterno, especialmente nos ensinamentos de Jesus. Ele adverte: se sua mão o faz pecar, corte-a. É melhor você entrar na vida maneta do que ter 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Marcos 9 ao 43. Além disso, o Novo Testamento introduz o termo Hades, que, como Sheol, geralmente se refere ao reino dos mortos, mas por vezes tem conotações de julgamento. Quanto à origem do inferno, muitos questionam por que Deus o criou. Jesus esclareceu a verdade sobre a criação do inferno, ligando-a aos anjos caídos. Inicialmente, o inferno foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos, sendo um lugar de sofrimento destinado a eles. Segundo Jesus, o inferno foi originalmente designado para o diabo e seus anjos. No entanto, os seres humanos acabam lá porque escolheram se alinhar com o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a ser habitado por seres humanos, embora algumas pessoas, no final das contas, acabem lá. Satanás e os outros anjos caídos foram destinados a serem aqueles que sofrem dentro das fronteiras do inferno. O Senhor permite que outros, incluindo pessoas das nações que ele julga, também vão para lá por escolha, livre-arbítrio e responsabilidade dada por Deus para determinar seu destino eterno, seja no céu ou no inferno. Foi estabelecido que os anjos caídos são uma realidade, embora o conceito de sua queda da graça seja desafiador para alguns indivíduos compreenderem. Apesar de nossa vontade de acreditar que os anjos são incapazes de cair, a história da Bíblia nos mostra o contrário. De fato, o inferno foi criado por Deus. Tudo o que foi, é ou será, foi criado por Deus, incluindo o inferno, pois por meio dele todas as coisas foram formadas, tanto nos céus quanto na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Colossenses 1 ao 16, Bíblia Americana Padrão. João 1 ao 3 declara que todas as coisas foram feitas e vieram à existência por meio dele, e sem ele nada foi feito do que foi feito. O inferno, ou o lago de fogo, será também o destino para aqueles que rejeitam Cristo. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, preparou um caminho de salvação para todos que confiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. A questão de um Deus amoroso enviar uma pessoa para o inferno é respondida claramente nos ensinamentos da Bíblia. Sim, não é que o homem escolha voluntariamente o inferno, mas ele mesmo se condena a esse destino eterno devido à sua cegueira, teimosia, egoísmo e amor pelo prazer pecaminoso. Ao rejeitar o caminho de salvação que Deus oferece para a esperança da vida eterna com ele, o homem escolhe o inferno.
Haverá, então, um dia em que a justiça será feita. Cada ser humano tem pelo menos 2 compromissos no futuro, nenhum dos quais pode ser registrado num diário ou anotado num calendário. A primeira data é única para cada pessoa, enquanto a segunda data é semelhante para todos. Todos nós, de alguma forma, desobedecemos a Deus, e esse pecado merece a penalidade máxima, que é a morte. Considerando que todos os nossos pecados são, em última instância, contra Deus, e dado que Deus é um ser infinito e eterno, a punição pelo pecado, a morte, também deve ser infinita e eterna. O inferno representa essa morte infinita e eterna que enfrentamos devido ao nosso pecado. Jesus mesmo indica que o castigo no inferno é tão eterno quanto a vida no céu. Os ímpios estarão para sempre sujeitos à fúria e à ira de Deus. Aqueles que estão no inferno saberão que seu castigo é justo e que eles sozinhos são os culpados. Quando se discute temas tão profundos quanto a vida após a morte, a Bíblia se torna uma fonte primária para muitos em busca de respostas. Uma dessas perguntas é: o inferno existe? Vamos explorar o que a Bíblia diz. Muitas pessoas acreditam no céu, mas menos acreditam no inferno. No entanto, a Bíblia afirma que ambos são reais. Todos nós cometemos erros, chamados de pecados. Romanos 3:23. A Bíblia ensina que a consequência justa por nossos pecados é a morte. Romanos 6:23. Como nossos pecados são contra Deus e Ele é eterno, nosso castigo também deve ser eterno. Esse castigo eterno é o que a Bíblia chama de inferno. A Bíblia descreve o inferno de várias maneiras, como um lugar com fogo eterno. Mateus 25:41. Um fogo que nunca se apaga. Mateus 3:12, Marcos capítulo 9 do 44 ao 49. Um lugar de destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1:9. Um lugar onde há sofrimento constante e a fumaça do tormento sobe para sempre. Apocalipse capítulo 14 do 10 ao 11. Um lago de enxofre ardente onde o tormento é interminável. Apocalipse 20 ao 10. Quanto à localização do inferno, a Bíblia não fornece coordenadas geográficas explícitas. Embora o descreva como um lugar real de tormento, sua localização exata permanece desconhecida. Pode existir dentro do nosso universo físico, ou talvez em um reino ou dimensão completamente diferente. No entanto, a Bíblia enfatiza a importância de viver uma vida justa para evitar esse lugar de tormento, em vez de apontar sua localização. A Bíblia pinta várias imagens do inferno, usando metáforas que transmitem sua severidade e temor. Segundo a Bíblia, o inferno sem dúvida existe. É descrito como um lugar real e seu propósito principal é servir como um reino de julgamento. Os apóstolos também alertaram sobre o inferno. Paulo, em suas cartas, fala sobre a ira que está por vir e a necessidade de salvação através de Jesus para escapar de tal destino. Em resumo, de acordo com a Bíblia, o inferno é real. É um lugar de punição e separação de Deus, descrito com imagens que enfatizam seu caráter terrível. Enquanto muitos debates modernos questionam a natureza do inferno, seja literal ou simbólico, eterno ou temporário, a posição da Bíblia é consistente. O inferno existe e é algo a ser evitado. A descrição bíblica do inferno pode ser encontrada em vários livros e versículos, pintando um quadro vívido das consequências que aguardam os ímpios. É sempre importante lembrar que a Bíblia nos incentiva a buscar o amor e a misericórdia de Deus, e através da fé em Cristo, podemos evitar os tormentos do inferno. Em resumo, a Bíblia afirma que o inferno é real, mas há esperança através de Jesus. Podemos evitar esse destino e ter a vida eterna em vez de enfrentar a punição eterna no inferno. A principal mensagem da Bíblia não gira em torno do temor do inferno, mas sim do amor, graça e salvação oferecidos através de Jesus Cristo. Ela traz esperança e um caminho para a reconciliação com Deus, assegurando uma vida eterna em sua presença. Conforme predito no livro do Apocalipse, haverá um momento de julgamento. Satanás, o enganador e acusador, finalmente encontrará seu fim após uma série de eventos cataclísmicos. Será lançado no lago de fogo, onde será atormentado dia e noite para sempre. Após o julgamento final de Satanás, haverá um grande julgamento do trono branco, onde cada pessoa será julgada com base em suas obras e aceitação ou rejeição da salvação de Cristo. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida também serão lançados no lago de fogo, em separação eterna da presença de Deus. No entanto, para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e o dom da salvação, experimentarão a vida eterna no novo céu e nova terra, onde dor,
tristeza e morte não existirão mais. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. Em conclusão, os ensinamentos da Bíblia sobre a vida após a morte enfatizam a importância da fé em Jesus Cristo. A escolha é clara: vida eterna com Cristo ou separação eterna em tormento. A Bíblia insta cada alma a abraçar a salvação oferecida por meio de Jesus, garantindo um futuro esperançoso e glorioso no além. Oração. Querido Pai Celestial, nos reunimos aqui hoje em busca de entendimento e clareza sobre as verdades de Tua Palavra. A Bíblia nos diz que tanto o céu quanto o inferno são reais, e isso pode ser avassalador para nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a gravidade de nossas escolhas e as consequências que vêm com elas. Lembra-nos de Teu amor e do sacrifício que Jesus fez para nos oferecer um caminho para fora da punição eterna. Concede-nos a sabedoria para entender essas verdades e o coração para nos voltarmos para Ti, Senhor. Oramos por aqueles que podem estar com medo ou duvidosos. Conforta-os e guia-os para Teu amoroso abraço. Deixa-os sentir Tua presença e saber que, por meio da fé em Jesus, tem esperança e um futuro contigo. Obrigado, Deus, por nos dar Tua palavra como guia, por estar sempre lá para ouvir quando clamamos. Ajuda-nos a viver vidas que reflitam Teu amor e graça, para que outros possam conhecer e entender a esperança que temos em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém.